seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos cozinhar juntas alguns lanches para deixar prontinho congelado para facilitar o nosso dia a dia. Para quem tem filho, precisa levar lancheira na escola, aproveita esse vídeo aqui, ainda mais está acabando as férias, né? Já estão voltando as aulas. Aqui eu vou dar dica muito boa para você fazer lanches muito bons, nutritivos. A gente vai começar com 3 bolos que eu congelo também, tá? Já deixo o bolo congelado no freezer, ajuda demais no dia a dia e fica muito bom para descongelar. O bolo aceita muito bem o descongelamento. E vou fazer outras coisas também para poder te facilitar e você já ter os seus lanches prontos da semana. Vem comigo pro vídeo. Eu começo separando tudo que eu vou usar para a preparação desses 3 bolos. Eu vou preparar os bolos, os 3 de uma vez só, porque no meu forno cabe eu assar os 3 de uma vez, tá? Mas você pode fazer um de cada vez, fazer um por um devagar, assar um por um. Eu faço assim porque cabe. Bom, eu também separo todos os ingredientes que eu vou usar para que eu não esqueça nada, para eu também não me enrolar, né? Já que eu vou fazer tudo de uma vez, então eu deixo tudo separado já, fácil acesso. O forno eu também já deixo pré-aquecendo a 180 graus. O primeiro bolo que eu vou preparar aqui com vocês vai ser um bolo de cenoura. Eu já fiz essa receita aqui no canal, mas vai ter um diferencial nele, então eu vou repetir passo a passo aqui para você, tá bom? No liquidificador, eu começo colocando os ovos e para essa receita nós vamos usar 4 ovos. Toda vez que eu faço bolo aqui no canal, eu sempre falo que eu gosto de separar o ovo um por um, né? Para não ter nenhuma surpresa e assim eu sigo fazendo. Então aqui eu coloco os 4 ovos. Uma xícara de açúcar, a medida da minha xícara é de 240 gramas, 100 ml de óleo e agora a gente vai entrar com as cenouras. Aqui eu tenho 2 cenouras médias, eu já coloco elas picadas para a gente processar tudo aqui no liquidificador. E agora chegou a hora do liquidificador trabalhar para a gente. E a gente precisa triturar 100% essas cenouras. Precisa ficar um creme bem líquido, não pode ter pedacinho de cenoura, porque senão acaba deixando o bolo batumado, fica aquele bolo pesado. Então, quanto melhor triturar aqui no liquidificador, mais garantia do seu bolo ficar bem macio e levinho. Outro segredo do bolo de cenoura é a gente misturar pouco com a farinha de trigo, mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso aqui. Então, depois de triturar tudo no liquidificador, essa primeira etapa, a gente passa para um outro recipiente para daqui a pouco a gente misturar a farinha. Mas como eu vou fazer 3 bolos ao mesmo tempo, eu vou reservar o de cenoura e vou começar o bolo de chocolate agora. Eu já estou muito acostumada, tá, a fazer mais de um bolo de uma vez só. Então, se você não tem essa habilidade, tá tudo bem, fica tranquila, tá? Faça no seu tempo, faça devagar. O importante é você aproveitar aqui as receitas, tá bom? E todas as dicas que eu vou dar também de armazenamento, congelamento. Mas para a receita aqui do bolo de chocolate, a gente começa com 3 ovos e 1 xícara de açúcar. Então, a gente vai misturar muito bem aqui com a batedeira até os ovos e o açúcar virar um creme bem branquinho, bem clarinho. A gente vai bater aqui com a batedeira em torno de 2 a 3 minutos, tá bom? Olha só a textura que fica. E essa é a base de quase todas as receitas de bolo que eu faço. Agora a gente vai vir para o terceiro bolo. E esse é um bolo de coco. É um dos meus favoritos. É um bolo de coco assim que lembra demais a infância. A infância aí da galerinha dos anos 80, 90. Esse era um bolo que tinha muito pra gente quando era criança. Bom, então a gente começa a mesma coisa do outro bolo. 3 ovos, 1 xícara de açúcar e a gente vai bater aqui por 2 a 3 minutos até
subir de tamanho, dobrar de tamanho, esse creme amarelinho ficar mais branquinho e ficar na mesma textura do outro. Olha só. Eu não mostrei aqui no início do vídeo, mas eu também já deixei untada e polvilhada as assadeiras em que eu vou assar esses bolos, tá? Então aqui a gente vai dar sequência no bolo de coco. Aqui eu coloquei 100 ml de óleo. E agora a gente vai entrar também com 200 ml de leite. O óleo e o leite eu vou incorporar junto ao mesmo tempo aqui na mistura do ovo e do açúcar. Então a gente vai bater rapidinho aqui na batedeira só para incorporar esses dois ingredientes. E antes de prosseguir no bolo de coco, eu vou pegar o bowl do bolo de chocolate para fazer a mesma coisa, porque ele também passa por esse processo. Então a gente vai colocar 100 ml de óleo, 200 ml de leite e fazer a mesma coisa, misturar com a batedeira para poder incorporar. E como que eu sei qual bowl é qual? Será que eu não me confundo? Então, eu não me confundo por quê? Porque na minha cabeça funciona assim, o bowl preto é para o bolo de chocolate, o bowl branco vai ser para o bolo de coco e o outro de inox vai ser para o de cenoura. E como a cenoura é laranjinha, né, então é difícil de confundir. Então, já fiz aquele processo do óleo e do leite, então eu volto para o bolo de coco e eu entro aqui com 2 xícaras de farinha de trigo e só um pouquinho de coco ralado, porque eu não usei leite de coco nessa mistura do bolo. Então eu coloco só um pouquinho de coco ralado para poder dar um saborzinho de coco na massa e aí eu vou misturar rapidamente a farinha com a batedeira, né, e o coco. E agora a gente vai entrar com o fermento. Eu sempre bato com batedeira muito pouquinho, tá bom? A farinha, também o fermento, eu dou uma misturada bem leve para poder o bolo ficar pesado. Vamos fazer agora o próximo processo no bolo de cenoura e eu lavei, passei na água ali para poder não misturar, né, toda a mistura que eu fiz do bolo de coco aqui no de cenoura. E eu entrei agora com a farinha no bolo de cenoura. Então, são 2 xícaras de farinha de trigo também. E a gente vai bater bem rapidinho. Eu não sei se para quem está assistindo esse vídeo vai ficar confuso. Para mim é tão claro e simples, porque eu já estou acostumada. Se ficou confuso, minhas amigas, me desculpem, tá bom? Mas eu estou tentando dar o meu melhor aqui para vocês e mostrar como eu realmente faço aqui em casa. Bom, depois de bater a farinha aqui no bolo de cenoura, a gente entra com o fermento. E a gente já está chegando no processo final. É muito simples preparar esses 3 bolos aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixem nos comentários que eu tiro as dúvidas, tá bom? E se vocês quiserem, eu posso gravar depois um vídeo só com cada bolo, bem devagar, bem lento, se vocês preferirem assim. Então, depois de misturar a farinha e o fermento no bolo de cenoura, vamos voltar aqui para o bolo de chocolate. No bolo de chocolate, 2 xícaras de farinha de trigo também e 1 xícara de chocolate em pó 70%, e eu tô usando esse da Dr. Oetker, é maravilhoso. O bolo de chocolate fica perfeito. Antes de ligar a batedeira, eu sempre misturo um pouco para não subir tanta a farinha, né, mas não deu muito certo. Eu tinha que ter mexido mais. E aí a gente bate também rapidamente para não deixar o bolo pesado e entra também com o fermento em pó, que é 1 colher. E eu uso sempre a tampinha, que é dar a medida de 1 colher. O fermento a gente mistura bem rapidinho também, porque quanto mais você bate o bolo com fermento, o fermento vai perdendo efeito, tá? E aí o bolo não cresce. Então aqui já está todas as assadeiras todas separadinhas, untadas e polvilhadas. E agora a gente vai despejar a massa do bolo em cada uma das suas assadeiras. O nosso bolo de cenoura, eu não vou fazer cobertura nesse bolo, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a massa do bolo de cenoura e eu vou fazer um bolo de cenoura mesclado com chocolate. Aqui em casa as crianças estão um pouco mal acostumadas, né? Todo bolo de cenoura tem chocolate. Então, quando eu quero congelar o bolo de cenoura, eu faço ele mesclado assim.
A assadeira que eu vou usar o bolo para assar o bolo de chocolate, ela é um pouco menor. Então, eu coloco de olho aqui, tá bom? A quantidade para poder mesclar. Então, eu jogo por cima, igual vocês viram aqui na imagem. Pego um palito de dente só para fazer um rabisquinho, só para misturar um pouco mais, tá? Então, agora eu vou entrar aqui com o bolo de chocolate, a massa de chocolate na assadeira dele que eu vou usar. E como que eu sei que não vai derramar, né? Como que eu faço a questão da pesagem? Porque eu não tô pesando, eu tô fazendo tudo de olho. E se você for fazer de olho também, tá vendo que ela fica 2 dedos abaixo? Todo bolo que eu coloco fica 2 dedos abaixo na assadeira, né? 2 dedos a menos antes de chegar no topo, porque o bolo ele vai crescer. Então, se você enche muito a sua assadeira com a massa, esse bolo vai derramar e ele pode não assar direito. E aí o bolo fica duro, fica batumado, enfim. O bolo de coco, passei também para a assadeira. E agora a gente vai levar para o forno, já estava pré-aquecido 180 graus. E esses bolos, eles vão demorar 35 minutos a 40 minutos para assar. O primeiro bolo que ficou pronto foi o bolo de coco. Sempre que a gente assa mais de um bolo ao mesmo tempo, pode ser que um fique pronto antes, tá? Eu sempre verifico com 30 minutos depois que tá lá. Eu nunca abro o forno antes de 30 minutos. Mas agora a gente vai fazer uma cobertura bem maravilhosa para esse bolo de coco, que é o tchan da coisa, né? É a cereja do bolo. Do bolo de coco. Então eu usei aqui uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e o outro restante do creme de leite a gente vai usar mais tarde aqui ainda nesse vídeo. Coloquei todo o resto do coco ralado, que a gente usou um pouquinho na massa, então o resto eu usei aqui na cobertura. Para essa cobertura do bolo de coco, eu só dou uma leve aquecida, tá? Eu não deixo nem ferver muito, por quê? Porque eu quero essa cobertura bem fluida, bem lisinha, eu não quero ela grossa, não quero que vire um brigadeiro. E aí a gente vem e fura todo o bolo com um palitinho de dente e derrama, despeja a cobertura com o bolo quente e a cobertura ainda quente, tá? Não vai ressecar o bolo, pelo contrário, como essa cobertura tá bem lisinha, ela tá bem molinha, não engrossou, ela vai entrar pelos furinhos do bolo e daqui a pouco ela vai secar um pouquinho, mas essa cobertura permite que esse bolo fique molhadinho. Os 3 bolos ficaram prontos e é claro que os meus filhos, o meu marido e eu tivemos que comer um pedacinho de cada. E é sempre assim, gente, antes de guardar o bolo, a gente sempre come um pedacinho de cada, porque não tem como, né? Tem como bolos deliciosos desses a gente não comer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir o bolo de coco, eu vou colocar metade dele, eu vou deixar na geladeira, tá? Metade dele ele vai para a geladeira, porque esse bolo na geladeira ele dura 5 dias na geladeira. Carol, vai durar 5 dias nessa geladeira? Não, minha gente. Provavelmente no dia seguinte esse bolo de coco já acaba, porque ele é fenomenal, espetacular, maravilhoso. Todo mundo ama esse bolo aqui. Então eu vou deixar na geladeira, nem vou congelar. Só que eu quero congelar para mostrar para vocês como fica. Então eu vou separar esse pedaço aqui para congelar e eu vou colocar dentro de um pote. O bolo de coco você pode congelar no papel alumínio, já fiz muito isso, tá? Dá muito certo. Pode congelar no papel alumínio ou pode congelar no pote. Eu não gosto de congelar no saquinho, esse bolo específico, porque a cobertura gruda no saquinho, tá? Então ou eu congelo no papel alumínio ou num potinho. E aquele potinho vai para o freezer e esse daqui vai para a geladeira. O bolo de chocolate e o bolo de cenoura, eu esperei esfriar, aí eu vim aqui cortar. Estou cortando ele, por que eu estou cortando pequenininho? Porque ele é grande e as crianças menores aqui em casa acabam estraga o bolo, porque ele quebra na mão das crianças pequenas. Então eu corto ele assim em 2, não teria necessidade se fosse só para os maiores, tá? Mas eu corto ele assim no meio, que fica mais fácil para os pequenos comer, sem o bolo quebrar na mão deles depois. Tô colocando assim na assadeira e vou levar desse jeito pro freezer para poder congelar
pelo menos a primeira parte do congelamento antes de eu guardar nos saquinhos. Então eu vou levar desse jeito na assadeira. Olha só como esse bolo ficou maravilhoso, gente. Esse bolo de cenoura também é assim um campeão aqui em casa. Não tem quem não goste. Então eu vou levar as 2 assadeiras para congelar assim, tudo separadinho, para depois colocar no saquinho. Meia hora de freezer já é o suficiente, tá? Então aqui, ó, ficou uns 40 minutos no freezer. E eu vou congelar nos meus saquinhos de congelamento. Por quê? Poderia colocar num pote? Poderia, tá? Mas eu congelo muita coisa, não tenho tanto espaço assim para tudo que eu faço. E os saquinhos eu ganho muito espaço no freezer. Olha só, o bolo já tá bem durinho, então eu posso colocar um em cima do outro que não vai grudar, tá bom? Guardando desse jeito, eu consigo retirar quantos pedaços eu quiser na hora do descongelamento. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como eu descongelo, tá? Eu vou dar todas as dicas aqui também, para não tô mostrando só como congelar, né? Eu quero mostrar como descongelar também. E eu já tenho crianças aqui, vocês estão percebendo? Eu tenho crianças aqui ao meu redor porque eles querem comer bolo, minha gente, eles querem comer bolo. Quem não quer, né? Bolo é bom demais. Então eu tiro o ar o máximo possível, tá? Mas eu não aperto muito para não quebrar, o bolo é delicado. Então vai criar um pouquinho de gelo, tá, no bolo, mas o bolo ele congela muito bem. Não vai alterar em nada na estrutura do bolo, no sabor do bolo. E assim eu guardo no freezer. Já me perguntaram nos comentários anteriormente se eu congelo a massa do bolo batida, pronta, sem assar. E não, eu não gosto de congelar a massa do bolo sem assar, porque eu já fiz o teste e eu achei que dá diferença, tá? Para mim não deu certo, então eu prefiro assar os bolos. Aqui, olha só, eu consegui assar, porque o meu forno é grande, assar 3 bolos de uma vez, então eu economizei tempo, eu economizei gás, e eu tenho aqui bolo para uns 5 dias, né, porque são bastante pedaços de bolo. Então 3 bolos dá aí para uns 5 dias tranquilo aqui na minha casa, para a quantidade de gente que eu tenho aqui dentro. Para quem tem menos filho que eu, esses 3 bolos dá para durar aí uma semana tranquilamente, tá, até mais. Mas agora vamos para a próxima receita. Vamos fazer lanchinho salgado agora. Aqui eu tenho 1 quilo de carne moída e eu vou temperar com sal, chimichurri, orégano e o meu tempero de alho e cebola. Agora a gente vai misturar bem, amassar bem aqui essa carne para poder colocar no Rapidez, ou tortilha, como você preferir chamar. 1 colher de sopa é o suficiente para a gente poder deixar esse Rapidez bem recheadinho aqui de carne moída. Então, com as costas da colher, eu vou amassando e espalhando essa carne moída aqui no Rapidez. A gente vai deixar uma camada bem fininha, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou congelar desse jeito, porque eu vou finalizar esse lanchinho na hora de consumir. Então, para quem quer mandar esse lanchinho na lancheira, de lanche na escola, você pode finalizar na hora de preparar a lancheira, porque é muito rapidinho, tá? Literalmente 2 minutos você finaliza esse lanchinho aqui. Então, depois de espalhar a carne, eu vou já preparar para guardar. Então, eu coloco um plástico filme, estico um plástico filme no prato e eu passo desse jeitinho aqui, ó, o plástico filme em cima desse primeiro Rapidez. Eu não arranco, eu não corto o plástico filme, porque eu vou intercalando um por um desse jeito. Então, eu vou colocar a carne em mais um, só que esse lanche, ele não vai ser só de carne. A gente pode colocar queijo,
salada cortadinha, o que você quiser colocar, tomate, cenoura ralada, mas para congelar, eu congelo só com a carne. Daqui a pouco eu vou finalizar com vocês e eu mostro como as opções que a gente pode fazer, tá bom? Então, ó, eu coloquei mais aí eu viro o plástico filme, tá vendo? Eu vou fazendo um zigue-zague de plástico filme sem precisar cortar o rolo. E assim a gente consegue guardar. Aqui eu fiz os 9 que vem no pacote. Olha só, eu montei as 9 tortilhas com a carne moída, coloquei, enrolei aqui no plástico filme e eu vou aproveitar o próprio saquinho do Rapidez, que ele já é um saquinho de zip, é um saquinho muito bom, tá limpinho, né? Você pode passar um álcool aqui, eu sempre faço isso. Já passei um álcool aqui nele para deixar bem limpinho, para colocar dentro do meu freezer. E assim, ó, a gente congela. Congelando desse jeito, entre os saquinhos plásticos, né, entre o papel filme, o plástico filme, não gruda, tá bom? Se você for colocar um em cima do outro sem a divisória do plástico filme, vai grudar e você vai perder o seu lanche. Então, desse jeito, eu levo para o freezer e eu tenho 9 Rapidez aqui em casa para lanchinho. Eu não fiz só 9, eu fiz 18, eu fiz 2 pacotinhos. Bom, vamos para o próximo? A gente vai fazer também o Rapidez com frango. Eu cozinhei 1 quilo de peito de frango, coloquei lá os temperos que eu gosto, você pode cozinhar, colocar os temperos que você quiser. E para desfiar esse frango, eu não vou ficar sacudindo panela pesada. A minha panela de pressão, ela tem 6 litros, ela é muito pesada, não dá para ficar sacudindo. E eu encontrei esse jeito aqui, ó, de desfiar o frango com a batedeira. Olha que fácil, gente. Se você ainda não viu isso, olha que maravilha. A gente desfia o frango muito fácil. E se ficar frango é só você soltar, ó, se ficar nos dentinhos, né, da batedeira, é só soltar com garfo rapidinho. Então, só que esse Rapidez de frango, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer uma trouxinha, que também é muito bacana para levar na lancheira, para comer no café da manhã, para comer no lanche da tarde, não só para criança, para adulto também, isso aqui é muito bom. Esse daqui eu vou colocar só uma fatia de queijo, ele tá bem temperadinho, mas dá para colocar também um monte de coisa. Com cenoura. A minha filha, na hora que viu, falou: "Mãe, põe cenoura", mas não dava tempo de eu ralar cenoura aqui nesse momento, eu já precisava finalizar tudo. Mas com cenoura, dá para colocar tanta coisa. E aí eu faço essa trouxinha aqui. Eu vou explicar mais uma vez, tá? E aí eu já guardo também nos pacotinhos, tá? Então, deixa eu explicar aqui como que eu faço essa trouxinha. Eu coloco um pouco do frango, né, desfiado, o tanto que você achar, tá bom? Aqui tem 1 quilo, né, e eu vou fazer 18, eu vou usar os 18 Rapidez e ainda vai sobrar frango, tá? Então você pode ser generosa aí, porque rende bastante. E aí eu dobro a parte de baixo, depois dobro as laterais, olha, e viro mais uma dobra, e aí fica um travesseirinho, tá vendo? Fica essa trouxinha aqui e cabe, olha, os 9 em um pacote só. Então eu consigo fazer os 2 pacotes de Rapidez e utilizar as 2 embalagens para congelar desse jeito. E esse assim não gruda, tá? Assim você pode congelar sem plástico filme. O outro, como tem a carne, a gente precisa colocar o plástico filme entre eles. Sobrou esse tanto aqui de frango, vamos fazer um patê de frango bem delicioso? Esse patê de frango a gente pode passar no pão também para mandar de lanche para a escola, para comer no café da manhã, no lanche da tarde. Esse patê é sensacional. A gente vai usar meia caixinha de creme de leite, que é o restante do que a gente usou para o bolo, que eu só usei um pouquinho. Uma colher bem generosa de requeijão. Para essa quantidade de frango que sobrou, meia caixinha de creme de leite e uma colher de requeijão já é o suficiente, tá? E é só isso. Como o frango tá bem temperado, tá bem saboroso, só isso, meia caixinha de creme de leite e uma colher bem generosa de requeijão, é só misturar, minha amiga. Isso fica uma delícia. Os meus filhos só querem comer patê assim agora. Além de ser gostoso, é baixo em caloria, você pode usar tudo light se você quiser também. Aqui eu não uso light, mas para quem faz
dieta, é super bom, super nutritivo. E agora é só colocar num pote de vidro, levar para a geladeira. Ele dura na geladeira 3 dias, tá bom? É claro que não vai durar 3 dias aqui na minha casa. Isso aqui dura 2 dias e olhe lá, tá? Porque a galera realmente gosta. E a gente coloca no pão, fica delicioso. Agora eu quero finalizar todos esses preparos aqui com você, minha amiga. Bora finalizar tudo isso aqui. O Rapidez, você pode pegar ele congelado mesmo e colocar numa frigideira. Primeiro você esquenta a sua frigideira antiaderente, aí você coloca com a carne virada para baixo. A carne tá crua, tá vendo? Mas é rapidinho. É literalmente 2 minutos essa carne fica pronta. Então, para você, mesmo que você coloque mais coisa, você primeiro vai fazer desse jeito aqui. Olha só como a carne fica pronta rapidinho. E a carne diminui, é claro, né? Ela vai diminuir, ela vai reduzir o tamanho. Aqui nesse eu só tô colocando uma fatia de queijo, mas você pode colocar cenoura ralada, tomate, azeitona, queijo. E fica muito bom também com alface cortadinha, a selga, fica uma delícia. Esse aqui, só para mostrar para vocês, eu tô finalizando assim, mas geralmente eu sempre ponho a alface, porque as crianças gostam, todo mundo gosta aqui em casa e fica bom demais. E olha só, rapidinho a gente sela dos 2 lados. E olha que delícia, temos um lanche super nutritivo, quase que uma refeição. Aí para o lanchinho da tarde, levar para a lancheira. E agora a gente vem também finalizar a nossa trouxinha do Rapidez de frango. É a mesma coisa, tá? Esse daqui, se você quiser só aquecer no micro-ondas, por exemplo, também pode, tá? Como ele vai estar gelado, né? Como ele vai estar congelado, então você pode deixar descongelando e depois colocar aqui na sua frigideira quente e selar dos 2 lados. E olha só, fica pronto rapidinho. E você pode mandar assim também na lancheira, comer de lanchinho da tarde, de café da manhã. Aí fica a seu critério. Olha que delícia. Já fez lanchinho assim? Me conta aqui nos comentários. Agora, minha amiga, quero mostrar o bolo. A gente já tá chegando no fim desse vídeo, mas deixa eu mostrar aqui, ó, os bolos completamente congelados. Eu tirei só o de chocolate e o de coco, o de cenoura ainda tá lá, porque se eu tirasse agora para mostrar, as crianças iam comer todos esses. E é tudo igual, tá? Então eu preferi tirar o de chocolate. Olha só, ele criou cristalzinhos, tá vendo? Mas não tem problema, tá? Não altera. Então, ó, ele tá completamente congelado. E o que que eu vou fazer? Eu acabei de tirar do freezer. Eu vou deixar aqui em cima da mesa por meia hora. Já tem mãozinhas aqui, ó. Acabaram de ver? Eu vou deixar aqui em cima da mesa por meia hora os 2 bolos. Vou abrir esse de coco, olha só. Completamente congelado, bem durinho, mas delicioso. Então, por meia hora, deixando em cima da mesa, ele descongela. Se você gostar de bolo quentinho, você pode levar congelado 30 segundos no micro-ondas, tá bom? Ele descongela e ainda fica morninho. 30 segundos só, tá? Olha só que maravilha. Aqui eu deixei ele descongelar naturalmente. Mas eu vou colocar no prato e vou levar por 15 segundos no micro-ondas, porque aqui as crianças gostam do bolo quentinho, tá? Então, se você deixar ele descongelar normalmente, mas quiser um bolo morninho, 15 segundos no micro-ondas depois de já ter descongelado. Olha só que lindeza. O bolo fica perfeito. Ótima opção também para mandar de lanche, se você gosta de mandar bolo para o seu filho. O bolo de coco, minha amiga, você não precisa colocar no micro-ondas porque ele é gostoso gelado. Então eu só vou tirar aqui do pote, colocar no prato para mostrar para você. Como ele ficou, ó, meia hora, foi o tempo de eu fazer o café, colocar a mesa, todo mundo acordar. Então ele já foi descongelando. O bolo, ele descongela muito rápido, tá? É realmente 30 minutos, olha só. Que maravilha. Olha só que bolo macio. Olha, mesma textura, consistência maravilhosa. Olha que bolo delicioso. Gente, façam essa receita desse bolo de coco, que é divino, é muito bom. E agora o patê, deixa eu mostrar para vocês, né? O patê geladinho, depois de ter passado a noite na geladeira, de um dia para o outro. A gente passa no pão, pão de forma, pão francês, o pão caseiro que você fez, bisnaguinha.
muito nutritivo, você consegue colocar uma proteína muito boa, né, bem nutritiva aí para o seu filho, para sua criança comer e não ficar só com besteira, né, só com doce, só comendo pão com manteiga ou sei lá. Aqui em casa eu gosto de caprichar nas proteínas. E é isso, minhas amigas, a gente vai chegando no final desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado demais vocês com essas receitinhas, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like e um beijo, até o próximo.